Que maravilha! Estamos ao vivo já para falar sobre criatividade, como estimular a criatividade no nosso cotidiano pessoal e profissional, ter ideias inovadoras, né? Recriar ideias e trazer novas soluções para o nosso dia a dia, tanto pessoal quanto profissional, como eu já disse. E nós temos uma convidada especialista para falar sobre criatividade, processos criativos e inovadores, empreendedorismo, e é uma estrategista em marcas, transformação de marcas, que é a Daniela Pedroso, e que é a sócia fundadora da Tudo Lola. Ela já está online, já vou chamá-la. Olha, eu já entrei pontualmente, né? Às 5 horas. Voltamos. Pronto. A internet caiu aqui, mas já voltamos. Eu acho que eu comemorei cedo demais, que entrei pontualmente às 5 horas na live. Oi, Dani, tudo Oi, bem? tudo. Eu percebi que tinha caído. Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Será que fui eu que apertei um botãozinho errado aqui? Não sei também, eu sempre tô atrasada, né? Eu hoje Ah, entrei não. pontualmente e aí a live me prepara essa, o Instagram me prepara essa. E aí, Mas como tá você tudo bem. está? Tudo bem? Bem, tudo jóia. Tudo bom. Seja Feliz de estar aqui. bem-vinda. Muito Também, obrigada. muito bom te receber. Que Dani, bom. vou para as apresentações então. Para quem não me conhece, eu sou a Elaine, a fundadora da Rosa Carvão, que é uma agência de comunicação e marketing com os dois pés na escrita criativa. Mas eu sou jornalista, formação com especialização em marketing e comunicação empresarial. E fiz esse convite para Daniela Pedroso, que é a sócia fundadora da Lola, né? Eu Lola. digo, eu tenho o vício de falar o arroba, né? O tudo Lola, mas é Lola. E agora vai falar um pouquinho de ti, da Lola, e, e depois já vamos para o nosso tema da live, que é criatividade, né? Então, primeiro que eu sou a Daniela que fez o curso com a Rosa Carvão, com a Elaine, né? Mas enfim, eu fiz o curso da Rosa Carvão, de escrita criativa, e eu tava fazendo até uma enquete ali nos stories, né, no meu perfil sobre. E fui calcular desde quando que eu trabalho com criatividade. E tive que botar no século passado, assim, porque foi, foi desde a faculdade mesmo, assim, logo depois que eu me formei, que eu já comecei a dar aula, né? Então, mas eu sou a Daniela Pedroso e eu sou publicitária de formação, né? Sou, na realidade, bacharel em comunicação social do século passado, a gente era assim, né? Bem Sim. legal, né? Mas enfim, com habilitação, então me foquei mais na parte de criatividade publicidade e daí fui olhando para criatividade. Mas sabe, Rosa, Elaine, assim que eu fui mais para a parte da criatividade porque mais por uma inquietude mesmo, assim. Então eu desde a faculdade, né, eu já olhava para a criatividade, tipo, como é que eu posso fazer isso diferente? Não é possível que só tenha esse jeito de fazer. Então eu fiz a faculdade, fiz minha especialização em administração, mas na parte de marketing mesmo, para entender como é que as empresas de comunicação se vendiam, se apresentavam, assim. Então fiz um estudo de caso sobre isso e o meu mestrado sobre comunicação e linguagens. Né? Então, como é, na realidade foi Legal. sobre uma cidade chamada Treze Itilhas, que é no oeste de Santa Catarina, né? E aí, como é que essa cidade se comunicava, né? Então, porque eu sempre entendia que tudo isso acabava se comunicando. Então, essa sou eu, academicamente falando, né? E eu faço pesquisa sobre criatividade desde o século passado. Né? Então, eu trabalho com história da criatividade, porque eu dava aula especialmente nos cursos de publicidade. E aí, eu tinha uma grande parceira
para pesquisa, que é uma amiga minha que se foi já, mas enfim, que é a Jânia Kessler, né? E ela estudava muito a história da criatividade, a história da propaganda e tudo mais, e a gente engrenou nessa. E aí eu fui percebendo, assim, que as coisas iam engrenando. Enfim, em paralelo a isso, né? Eu fui sendo convidada para ministrar workshops, para pesquisar mais sobre criatividade, e até que, então, chegando a 4 anos e quase 5 anos atrás, a gente tem a Aurora, né, que é minha filha, e aí isso tudo mudou a nossa vida. E aí esse furacão criativo, né, entrou e mexeu com a gente. E a gente, por N situações, mudou o nosso jeito de viver e a gente montou a Lola. Hoje mesmo a gente estava conversando com um possível cliente, né? Tá bem, mas o que que a gente faz? O que que a gente percebe, né? Então eu e o Lucas, que é o meu sócio e pai da Aurora, né? Nós trabalhamos junto um determinado período e nós vimos que nós éramos muito bons em redesenhar as marcas, em alinhar os processos internos, apresentar um jeito diferente de fazer as coisas. E aí surgiu a Lola. Uhum. Então, basicamente, assim, essa sou eu aos meus 46 anos. Ai, que bacana essa Isso, história. isso. E, Vamos lá. e agora o X da questão, que é o tema dessa live. Criatividade no dia a dia. Tem algumas alunas que sempre me perguntam como elas fazem para ser mais criativas. E aí elas associam isso muitas vezes com o ato da escrita, né? Elas dizem que não sabem escrever porque não são criativas, ou porque não conseguem criar textos que enganjam, textos atraentes, diferentes, porque elas não sabem ser criativas, né? E aí eu queria saber de ti, o que é criatividade, como a gente estabelece o processo criativo no nosso cotidiano pessoal e profissional, e como a gente faz para estimular, né? Essa conceitualização para dar essa base para iniciar nossa conversa, Dani, e falar que realmente assim, que criatividade não é mito, né? É uma realidade. Né? E como a gente pode ajudar essas pessoas que acham que não têm essa habilidade, essa característica. Então, desde sempre, né, eu escolhi o viés de entender que a criatividade não é um dom, né? Algumas pessoas acreditam nisso e, enfim, não tem muito o que negociar, né? Porque dom não é uma coisa que a gente consiga achar um outro caminho, né? Então, tu escolhe ou tu aceita isso ou não. Mas, assim, isso sempre me incomodou porque alguns livros, então, 1990 e poucos, quando eu fiz a faculdade, tinha isso, né? Eram relatos de vida e não tinha muita essa explicação, ainda que já tivesse pesquisa sobre isso. Mas criatividade, em primeiro lugar, não é um dom, né? A criatividade é uma característica. Que criatividade é solução de problema. Tu começa por aí, né? E todas as coisas que eu trato, assim, eu trato dessa maneira, né? Com problema, e aí não um problema assim, nossa, que coisa horrorosa que eu tenho para fazer. Não. Os meus ex-alunos, né, eles sempre ouviam dizer que criatividade é a gente decidir a roupa que a gente vai colocar, é a gente decidir se a gente, como é que a gente vai fazer arroz se não tem azeite, né? Como é que a gente vai fazer essas coisas? Então, o primeiro passo é esse. Bom, sendo solução de problemas e sendo uma habilidade que a gente pode potencializar, ela precisa de repertório, né? Então, se eu só tenho 2 peças de roupa, eu só posso escolher entre elas. Se eu tenho várias, eu consigo fazer uma combinação maior. Então, a criatividade é esse exercício, né? É a gente conseguir encontrar uma solução para determinado problema. Vamos passar por aí.
E aí ela vai Uhum. se apresentar em situações específicas, né? E o que se apresenta não é a falta de criatividade. O que se apresenta, né, que essas pessoas estão falando, né, essas alunas e tudo mais, são bloqueios ao processo criativo. Então, o bloqueio, ele tem algumas classificações de bloqueio, né? Aquele branco. Então, aquele branco que dá, ou às vezes o excesso de informação, tudo mais, isso vai ser. Existem três grandes grupos de bloqueios. Então, vamos lá. Então, criatividade começa por aí, que é a solução de problema. Né? É assim que eu entendo, é assim que eu percebo que é essa habilidade que a gente pode desenvolver. Agora, o processo criativo. Então vamos lá, né? Vamos imaginar que uma pessoa que está nos assistindo, assim, ela vai ter que entender como é que se dá o processo criativo. Basicamente, ele tem 4 etapas, né? Que são coleta e análise do material. Então, eu tenho ali, o problema se apresentou, eu vou coletar esse material, eu vou analisar esse material. Certo, depois que eu coletei esse material, então eu tenho que tomar água. O que eu tenho que fazer para tomar água? Então, eu vou pegar água, vou pegar o copo, vou pegar tudo isso, eu vou pegar o que eu tenho. Eu vou ter um período de incubação. E esse período de incubação pode ser de 1 segundo, como pode ser de horas, dias, anos, né? Sim. Então, é um período em que eu deixo aquilo quieto ali, que ele se acomode no lugar dele. E eu tenho daí os insights. E as pessoas normalmente elas têm a dificuldade porque elas não enxergam o insight, né? Ou porque o insight vem numa hora imprópria. Então eu tô tomando banho, vem um insight. Por que eu não tive aquele insight naquela hora, né? Na hora da reunião, eu tive insight quando eu tava tomando banho, eu tava antes de dormir. E a verificação, que é a ideia que eu tive funciona para isso? Então, são 4 etapas. Bom, eu já sei então que criatividade é solução de problemas e eu preciso de 4 etapas para solucionar o problema. Tá bom, então essas 4 etapas é que precisam ser trabalhadas. Porque cada uma delas vai ter os seus bloqueios. Os seus bloqueios podem ser culturais, então me cobro muito, né? Eu vivo numa sociedade que não permite o erro, né? Numa comunidade que tem essas características. Então, né? Aspectos culturais, eu tenho aspectos que são meus de desenvolvimento pessoal mesmo, eu tenho aspectos que têm a ver com a história, com as experiências que eu vivi, né? E aspectos sociais também, né? Que nos impactam, enfim. Então, os bloqueios vão se dar. Ou eu não vou conseguir coletar muita informação, eu não tenho esse hábito, eu não crio repertório de vida, né? Ou eu tenho muitas ideias, então isso também é bem comum, né? As pessoas têm tantas ideias e elas não conseguem escolher. É um bloqueio. É mais ou menos como contextualizar o seu problema, né? Para poder enxergar melhor o que está se apresentando e quais são as possibilidades que tu tem para encaminhar essas soluções, não é isso? Uhum, exatamente. Então, assim, vamos imaginar que a pessoa tem que fazer um post, né? Tá? Ela vai ter que fazer um post. Então, para que ela possa fazer esse post, que repertório que ela tem? O que ela sabe sobre aquilo? O que ela já viu, né? Então, ela tem que ir salvando coisas. Ela tem que ir criando um arquivo, ela tem que ir anotando coisas, ela tem que ir alimentando, né? E ela vai alimentando o cérebro. Daí, quando isso der o momento que ela tem que fazer, né? O momento que ela tem que ter o insight, o cérebro maravilhosamente vai fazer as conexões. E aí ele vai dar aquela luzinha assim, na hora, agora tu escreve isso, agora tu escreve aquilo. Então começa a se organizar, né? Se ela tiver o repertório. Mas é claro, assim, eu sempre deixo também, tem um ponto importante, né? Se tu souber demais sobre um assunto, ou exclusivamente sobre ele, é bem possível que tu também tenha bloqueios porque tu não consegue escolher. Sim. Então, existe um tempo, uma quantidade de coisa que tu vai aprendendo, né? À medida que tu vai praticando. Quanto que tu aguenta dessa bagagem para poder desenvolver. Eu acho muito importante nesse processo a gente ter plena consciência de como nós agimos e reagimos em várias situações, e inclusive em situações mais simples até as mais complexas do nosso cotidiano profissional ou pessoal, né? Onde a gente está ali idealizando soluções para essas questões, né?
porque dessa forma fica mais claro de como direcionar, de como encontrar possibilidades para te fomentar essas ideias, né? Porque senão o bloqueio vem e se instala e tu se vê sem alternativas para sair daquela trava, né? Eu acho assim, um ponto bem forte, né, assim, para quem quer trabalhar com criatividade é o autoconhecimento. Então, assim, se tu sabe que existem alguns momentos em que tu não consegue criar bem, né, que tu te bloqueia, se tu sabe que tem algumas situações que são limite para ti, que tu não consegue ir além naquela situação, então tu começa a conhecer e reconhecer o teu processo. Não que as pessoas tenham que viver no teu entorno adaptadas ao teu jeito, né? Mas tu vai ter que criar, tu vai ter que te conhecer muito bem. Então, esse foi um ponto para mim muito forte, sabe? De que eu precisava entender o meu processo criativo. Porque algumas pessoas vão ter mais tempo na coleta de material, outras precisam de mais tempo na incubação, outras precisam de mais tempo. Então, assim, as minhas pesquisas, elas vão me levando a isso, né? A me mostrar que as pessoas têm os seus pontos principais, né? Então, elas têm mais bloqueios e elas têm e aí é ali que elas têm que trabalhar. Então, por exemplo, eu sei que quando eu preciso escrever, eu sou responsável aqui na Lola, depois a gente vai falar mais coisas sobre isso, mas pela construção de muitos textos, né? Então, quando eu me deparei com a situação, olha, estou escrevendo de uma maneira muito técnica, o que eu comecei a fazer, né? É normal para mim, é óbvio aquilo, assim, nossa, como é que a pessoa não sabe sobre isso que eu tô falando, né? Mas não, ela não sabe sobre isso, e ela nem tem que saber, ela me contratou justamente para traduzir isso, né? Então Verdade. eu comecei a ler em paralelo livros com uma linguagem muito coloquial. Comecei a fazer isso, né? Eu comecei bom, então eu vou assistir filmes com uma linguagem mais coloquial, eu vou ler livros que tenham dicas, né, coisas mais pontuais, assim, que consigam resumir. E aí, mas essa é a Daniela, né? É assim que eu vou somando meu repertório. Então, eu vou buscando essas coisas ali e vou traduzindo isso. Então, a gente reconhecer, o primeiro passo é esse, é quanto tempo eu preciso para cada etapa do processo criativo. Porque a gente fica ali, eu não consigo fazer, não consigo fazer. Tá, mas poxa vida, talvez tu produza melhor no final de semana. Talvez tu produza melhor, tu precise de mais tempo para coletar material. Quando tu senta e escreve, a coisa vai, mas às vezes não, né? Então, às vezes eu preciso de mais tempo para escrever, preciso ficar sozinha. Então, é se reconhecer. Esse é o primeiro passo para a criatividade. Eu tenho processos também, né? A minha primeira etapa é eliminar as distrações. Então, eu não posso trabalhar no mesmo ambiente onde tem uma TV ligada. Isso é certo que eu vou dispersar. Acabou a jornalista, acabou a mulher, a dona de casa, a produtora de conteúdo, seja o que for que eles tenham que fazer, eu não consigo, me distrai muito. E também, como uma boa virginiana, né, um pouquinho de toque no ambiente predomina, né? Então, questão assim de organização do espaço, higiene do espaço. Se eu estou vendo que ali tem uma poeirinha que está me incomodando, aquilo vai ficar me distraindo o momento inteiro. Eu vou produzir, mas eu vou me distrair, eu vou olhar, vai, tem que vou ali tirar um pouquinho aquilo ali, vou arrumar isso e tal. Depois, não, vou terminar esse texto, aí eu volto pro texto, e assim vai. Então, eu tenho que eliminar essas distrações no meu processo criativo, no meu ambiente de trabalho, porque senão eu não vou conseguir ter uma boa produção, uma boa qualidade naquilo que eu estou me propondo, né? E depois que eu faço esses ajustes, aí eu já vou para a segunda etapa, né? Então quer dizer que eu já consigo me focar naquele trabalho e assim começar a perceber as questões pontuais mesmo que eu tenho que dar atenção. Eu já, assim, eu descobri há pouco tempo que eu tenho TDAH, né? Então, assim, Olha, depois de adulta, assim, uma adulta que sobreviveu ao TDAH, assim, né? Enfim, mas foi bem legal, assim, o processo, porque realmente, assim, a gente cria mecanismos. Então, para trabalhar, eu criei muitos mecanismos, né? Então, isso foi bem interessante, assim, para mim.
o que que eu entendi que eu preciso fazer, né? Eu preciso primeiro entender muito sobre o assunto, então eu pesquiso muito sobre o assunto. Então, sei lá, vou falar sobre plantas, eu vou pesquisar muito sobre plantas. E aí eu acomodo aquilo. Então, o meu tempo sempre tem isso, assim, entrou um cliente, entrou um projeto, alguma coisa, eu já vou lendo sobre aquilo. Eu vou acumulando aquilo. E aí, eu preciso de um período de incubação. Então, eu sei que eu preciso desse período, por isso que eu acumulo o repertório. Aí eu vou ler alguma Uhum. coisa que não tem nada a ver. Então, se é uma fase de escrever mais, né? Então, eu vou ler alguma coisa que não tenha nada a ver com as plantas. E para sentar e escrever, eu gosto mais de quando eu não tenho interrupções. Até que não me atrapalha tanto ter pessoas por perto. E eu criei uma playlist, ou algumas playlists que não sejam em português, porque eu canto junto. Então me dispersa demais. Então, mas isso foi uma coisa assim, porque daí eu consigo acionar um bônus, digamos, ou uma característica, né, que é TDAH de hiperfoco. Então, eu consigo me focar. Mas, assim, então, o meu processo pressupõe, primeiro, conhecer sobre o assunto, um período um pouquinho maior de incubação com outras coisas. Daí eu volto para escrever e com música ou sem música que não seja em português, assim, escuto de tudo, assim, que eu consigo, que eu não entenda, e para poder entrar naquele texto, reler o texto e voltar e trazer ele de novo, né? Então, não tenho, assim, quem me olha, mas vai baixar uma luz, a Dani vai escrever tudo. Não, eu preciso de um tempo, sabe, para produzir. E claro que quando a pessoa me vê escrevendo, ela fala, nossa, ela tá escrevendo super rápido. Mas meu olhinho já ficou tremendo assim há 3 dias antes, entendeu? Mas é isso que acontece. Mas é importante isso, né? Acho que quando a gente se conhece o processo criativo, a gente consegue saber quanto tempo a gente precisa para produzir. Ai, que Mas maravilha. vai criando. Então a gente já sabe aí o que, que é criatividade e quais são as etapas dela, né? Esses 4 passos aí para a gente ir desenvolver nosso processo criativo. E nisso, nessa fala tua até agora, eu fiz 2 observações mentais aqui. Sim. Primeiro, que as alternativas que tu exemplificou, elas são simples, elas são Uhum. do nosso cotidiano. E geralmente algumas pessoas esperam que sejam coisas assim mirabolantes, que é para trazer aquela ideia sensacional, né? Extraordinária. E a segunda observação que eu faço é que criatividade é a mesma coisa que inovação, que novidade, tem que ser algo novo. Para ser criativo, produzir algo criativo, tem que sempre ser algo que ninguém nunca fez, nunca, Não, nunca óbvio que não. propôs, né? Porque na realidade, assim, ah, são sempre conexões pouco prováveis, né? Assim, as ideias que as pessoas, nossa, que ideia criativa, elas normalmente são pouco prováveis, assim, elas se conectam, são coisas diferentes que se conectam, né? Ou é um novo olhar, uma perspectiva diferente em relação àquilo. Então, assim, criatividade não é inovação, né? Criatividade é o que desencadeia aquele processo criativo. Inovação são projetos que a gente coloca em prática, né? E que tem mais a ver com outros aspectos. Então, assim, uma sacada não é criatividade, isso não é sinônimo, né? Criatividade é eu conseguir encontrar um caminho mais adequado para aquilo ali. E por vezes, assim, a primeira resposta é uma resposta bem clichê, normalmente. Assim, né? Banana é amarela, vermelha, não sei o quê. Tá, mas e mais do que isso? Né? O que eu posso entregar mais do que isso? Então, o segundo passo, o exercício do processo, é que é criativo. Então, criatividade e inovação, não são as mesmas coisas, são coisas diferentes, né? Mas o que a gente tem que buscar na gente é desenvolver o potencial criativo que todo mundo tem. Mas isso depende de como a gente exercita, né? Por exemplo, eu me coloco
eu tenho combinações comigo mesma de que eu tenho algumas práticas que eu tenho que ter para ser mais criativa, ou seja, para desenvolver o meu potencial criativo. Então, se eu vou em algum lugar comer, né, ou eu vou na casa de alguém, sei lá, ou alguma coisa aqui na minha casa mesmo, eu me proponho a ter um sabor diferente, a provar um sabor diferente. Eu posso gostar, posso não gostar, mas eu vou ativar, vou acionar alguma coisa diferente. Então eu consigo, o meu cérebro vai dizer, opa, isso aqui não é bem assim, né? Eu achava que era uma coisa, mas é outra. Então eu vou experimentar aquilo. Então é sabor diferente, eu sempre me proponho. Eu me esforço muito para ler alguma coisa diferente também. Então eu já tentei, né? Eu li história em quadrinhos para adultos, assim, né? HQs que são traduções, então um novo formato de um livro em história em quadrinhos. Eu começo a ler, às vezes é crônica, às vezes é isso, enfim, eu vou encontrando, ou um filme, esse filme talvez não seria tão legal, não, mas eu vou ver, conhecer uma música nova. Às vezes não é nada de novidade, mas tu tá lá no Spotify ou no que tu quiser, né? Uma sugestão para você. Então, eu me esforço antes, né? Que eu conseguia sair mais, e já uma vez por semana eu tentava fazer alguma coisa. Mas agora eu decido assim: sempre que eu for a um lugar, eu vou provar algo novo. Então, é um petisco, é um sabor, é uma degustação, para acionar isso, sabe? Então, digamos assim, são boas práticas para a criatividade, que também dá para fazer, né? Então, Dani, eu não fico comprando livro, não tem problema. Será que tu poderia pegar um livro antigo e reler uma página? Eu tinha um livro ali que eu tava um tempão guardado, e aí eu falei, mas por que eu não terminei de ler esse livro? Eu não conseguia lembrar, sabe? E eu decidi, não, eu vou ler esse livro. Foi por isso que eu não terminei o livro, sabe? Mas, enfim, li até, não, tá, enfim, não gostei. Mas o que eu quero dizer é isso, assim, né? Dentro da nossa casa tem alternativas, sabe? Então é estar disposto para fazer uma coisa um pouquinho diferente. Não precisa pintar a parede, mas prova um sabor diferente, mesmo que seja, né, aquela coisa que a gente fala para as crianças, experimenta, para dizer que não gosta, né? É isso. Então, isso é uma boa prática de criatividade, para ter ideias criativas em qualquer segmento, em qualquer ponto. Que é a forma que é de trazer informações novas, né, para o nosso cenário, para a nossa cultura, e aí a gente consegue mesclar isso e abrir outras possibilidades, né? Que é isso que é o estímulo, que é a motivação criativa, não é, Dani? É isso, assim, eu sempre questiono isso, né, nos cursos e tudo mais, enfim, que eu acabo ministrando, que eu acabo organizando, assim, o quanto tu está estimulando, né, o quanto tu está conseguindo criar repertório, né, o quanto tu está conseguindo olhar de uma maneira diferente para isso, porque se conseguir fazer esse exercício, consegue trazer coisas, né? Tu consegue olhar para uma coisa nova e ter um repertório, ampliar isso, e aí tu cria as conexões, o teu cérebro faz sozinho isso. Mas é que nem academia, assim, né? É prática, não adianta, o cérebro precisa disso. Você falou que nos cursos de criatividade, então vamos lá, que curso de criatividade é esse? Eu sei que tu desenvolve, é facilitadora de criatividade na Alura, né? Então, tu dá Sim. aula neste local. Conta para nós o que é a Alura e quais são as provocações que tu faz para os alunos no teu curso de criatividade. Para Então, trazer essas assim, eu provocações. adoro, acho que a Alura me proporciona isso, né? A Lura é uma plataforma de cursos online, tá? Que ela tá, enfim, é gigante, né? Ela se propõe a ter aí, a formar pessoas com um novo jeito, não um novo jeito, inquietos, tá? Isso é uma coisa que a Lura tem. Então, assim, as pessoas podem ir lá e assinar por um ano a Lura e aí vai abrir, e aí vai ter vários cursos, tipo, não Netflix de cursos, mas assim, tu vai ter várias oportunidades, informações. A grosso modo, assim, né? Tu faz uma assinatura, então tu não compra o curso. Ninguém vai dizer assim, eu vou lá comprar o curso da Dani. Não é isso. E aí, lá dentro da Alura,
existem formações. E as formações são lá, eu tive a oportunidade de conversar com eles e propor uma formação de criatividade. Então, assim, tem vários cursos, né? Eu comecei sendo convidada para ministrar o que é criatividade. Então, são cursos online em que a gente propõe lá, isso que eu estou falando rapidamente aqui, mas o que é criatividade, quais são as etapas do processo criativo, quais são os bloqueios, né? Que são, enfim, tem um monte de bloqueio, exercícios e tudo mais. Aí veio o curso 2, ou seja, como é que eu aplico a criatividade na rotina, e especialmente dessas pessoas que trabalham no ambiente digital, que trabalham com comunicação, era mais focado para isso. E agora, o último que eu desenvolvi com eles foi sobre como desenvolver a criatividade, como se sentir motivado para a criatividade, tá? Então, os cursos, eles falam sobre isso. Então, se alguém aqui... Muitas empresas têm a Alura como um benefício. Tipo, tu tem um plano de saúde e tu também tem a assinatura da Alura. Então, se a pessoa que está assistindo a gente tem isso, ela pode ir lá na busca e fazer criatividade. Então, tem como fazer. E o que nesse último, né? O primeiro eu falei sobre isso rapidamente, quem é criativo, como é que isso acontece, né? Qualquer pessoa tem o potencial criativo, é uma decisão dela, né? De se desenvolver ou não. Não adianta me dizer, eu não sei desenhar. Isso não é, isso é uma outra habilidade, né? Desenhar é outra coisa. Mas, assim, a expressão criativa, todo mundo tem esse potencial. E aí, a gente trabalhou sobre motivação intrínseca, ou seja, como é que eu encontro motivação em mim para desenvolver o potencial criativo, né? Então, tem várias coisas, assim. Primeiro, como eu falei, né? Eu falei muito sobre essa coisa de se autoconhecer. Então, tu tem que te conhecer, tu tem que saber como tu é para poder desenvolver a criatividade. Não é uma fórmula para todo mundo. Outra coisa bem legal, assim, é fazer como se fossem mini projetos pessoais, sabe? Pra gente poder se desenvolver. Então, assim, os mini projetos pessoais são do tipo, trabalho numa empresa, gostaria muito de montar um livro sobre a empresa, tá? Hipoteticamente, estou falando aqui. Então, eu preciso escrever um livro sobre a empresa. Então, enquanto tu não tem uma verba, né, na empresa, o teu gestor não te liberou esse projeto, começa escrevendo o teu livro. Então, começa escrevendo um livro sobre a tua vida. E aí, como que tu escreveria uma introdução? Como que tu escreveria sei lá, uma conclusão, né? Enfim, tu começa a criar essas ferramentas, esses projetos pessoais como exercícios. Porque normalmente as pessoas vão perguntar, mas tu já fez isso alguma vez, né? E se tu faz esses projetos paralelos, que o prazo é teu, que tu vai estar por prazer, escreve a história do teu cachorrinho, sabe? Faz o exercício disso. Esse foi um dos principais pontos, né? Para o desenvolvimento, para que tu possa encontrar essa motivação. Como E se outra fosse coisa, desafios? tu coloca assim um prazo, sabe, para ti. Eu gostaria de viajar em dezembro. Então, as pessoas criam planejamento, guarda verba e tudo mais, né? Na criatividade, isso também, né? Eu gostaria de, aqui na empresa, lançar um evento de sensibilização sobre tal coisa. Bom, começa a criar uma coisa que tu possa fazer com os teus amigos, né? Eu gostaria de fazer um evento da empresa, mas nunca fiz. Como é que tu organiza a recepção dos teus amigos na tua casa, quando isso for possível? Como é que tu vai fazer? Como é que tu te prepara para uma live? Como é que tu sabe assim, então fazer projetos pessoais como um exercício da criatividade. Porque, Entendi. sabe, a ideia é que tu crie uma memória. Então, o teu cérebro, ele cria e ele vai retomar, tipo, não, isso eu já vivi. Então, eu consigo colocar. Então, é uma alternativa para a criatividade. Então, são essas coisas lá na Alura, né? Que eu fico muito orgulhosa e muito feliz, porque eles são muito parceiros, né? Agora, com a pandemia, antes a gente ia e gravava, ela ficava... Porque são cursos, como eu falei, online, né? Então, cursos gravados. Então, eu ia para lá, ficava 2, 3 dias, captava tudo e deu. E agora não, agora a gente teve que fazer em casa, né? Eles mandaram equipamento, a gente gravou, eles editaram, mas é assim que funciona. Não, eu não, isso que tá a Alura, inclusive,
são cursos que agora estão lá, né? Eu não ministro esses cursos em outros lugares. E as outras coisas Uhum. são workshops. Aí sim, são palestras e tudo mais, falando sobre temas específicos de criatividade. Ah, que bacana. E aí, agora eu já fiquei também curiosa para saber como funciona na Lola o, o processo criativo para propor soluções para os clientes de vocês, né? Se é um processo em grupo, né, da equipe, cada um vem com suas contribuições, cada um vem já motivado, ou se encontra dificuldades no caminho, assim, não, só um pouquinho, vamos aí fazer uma dinâmica, vamos fazer diferente. Como é que vocês mantêm a motivação, desculpa, a criatividade lá na Lola? E o que é a Lola? Apresenta a Lola para nós também. Então, assim, a Lola, eu tô aqui na Lola. A Lola é nosso, aqui no nosso escritório, né? A base fica aqui no sótão da nossa casa. Então, a gente tem um escritório aqui. A Lola, digamos assim, a estrutura da Lola é composta, sou eu e o Lucas, né? Então, o Lucas, ele, como a gente diz, é quem faz acontecer as coisas, né? Eu fico mais no patamar das ideias, eu já te falei isso, né? Então, eu faço os diagnósticos, né? O Lucas, ele compila as informações, enfim. E a gente conduz. O que que a gente faz, né? Vamos imaginar que a Elaine percebeu que a Rosa Carvão precisa ser vista com mais autoridade na área de vídeo, tá? Hipoteticamente, tá? Vamos imaginar assim. O que que a Lola faz? A Lola vai então trabalhar junto com a Elaine na marca, tá? E aí nós vamos conversar contigo para entender o que tu precisa. E aí nós vamos fazer um diagnóstico. Então a gente vai conversar com as pessoas que estão assistindo a live, a gente vai conversar com os teus clientes, com os teus parceiros, a gente vai fazer um diagnóstico com possíveis formadores de opinião para entender como é que eles percebem essa transição da Rosa para o vídeo. E aí a gente vai te mostrar. E a gente vai criar uma essência da marca, identificando o propósito, valores da marca, criam o que a gente chama de um playbook. Assim, a primeira etapa do processo é um guia da marca, mas é um guia de essência da marca. Não é logotipia, não é tipografia, é essência da marca. E aí, como é que ela sustenta isso? Por pilares. Então a gente coloca lá sobre o que essa marca fala, como ela fala, quais são os conteúdos que ela aborda. Se ela for falar com colaboradores, como é que ela tem que falar sobre isso? Se ela for falar com os influenciadores, como é que ela tem que falar sobre isso? Então a gente cria toda uma estrutura. Um pilar visual, olha, ela deve continuar com essas cores, ela deve ter influência desse estilo visual, enfim. E a gente coloca ali também. Aí, bom, hoje eu tava, essa semana eu estava trabalhando com uma marca que tem pilar identidade olfativa. Então eu fiz uma reunião, qual é o cheiro dessa marca? Qual é a música dessa marca? Então tudo a gente traduz a partir da essência e cria um grande guia dessa marca, tá? Aí esse guia entrega para o cliente. Bom, agora nós vamos sensibilizar o público interno. Então nós vamos pegar essa marca e dizer, olha, a Rosa existe para isso. Então nós vamos conversar com a Rosa, com os parceiros, né? Então, Elaine e outros seus parceiros, para dizer por que tu faz o que tu faz. Então, semana passada eu tive um dia que foi um evento que eu falei com a área comercial, com a área financeira, com a área de logística de uma empresa, dizendo por que vocês fazem o que fazem? Que diferença vocês fazem para atingir o propósito dessa empresa? A gente sensibiliza. E, por fim, a gente faz um diagnóstico de todos os pontos de contato da marca para dizer, as pessoas sabem exatamente o que tu faz? As pessoas conseguem entender isso? Onde é que está a fraqueza? Vocês têm clareza da marca, autenticidade? A gente tem 12 pontos para tratar. Assim, é um processo bem complexo, né? É um processo grande. E como é que ele funciona? Primeiro, eu e o Lucas, nós dois trabalhamos juntos, né? Nessa primeira etapa. E nós temos, que a gente diz, uma constelação, um universo de parceiros. Então, até esses dias a gente fez um post, né? E apareceu ali um monte, e daí tu fala, nossa, ainda tem mais fulano, 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 fulano. Então, assim, a gente aciona esses parceiros, né? Mas, assim, primeiro tem uma, digamos, uma pré-seleção.
Porque o nosso propósito é transformar as empresas por meio das suas marcas. Então, esses parceiros também têm que ser próximos como a gente, eles têm que fazer isso. Como é que a gente faz a criatividade? Cheguei aí. Então, assim, para conversar, me chamem que eu explico como é que eu aplico isso nas suas marcas, tá? Que eu sei que é bem extenso. Mas vamos fazer assim. Um exemplo clássico, né, que tá agora rolando é o Cachorro do Bom. O Cachorro do Bom foi nosso cliente. Então, o Cachorro do Bom, uma carrocinha que faz cachorro quente. Mas a gente entendeu que a grande sacada deles não é fazer cachorro. O cachorro quente não é o grande elemento. Mas é que tu fica tão feliz quando tu come aquele cachorro, tu lembra de tanta coisa que o propósito deles é gerar felicidade e nostalgia. E aí eles redesenharam a marca, eles estão fazendo. Hoje eles entregaram presentes muito legais para os colaboradores. Sexta-feira eu vou estar lá com eles, trabalhando, enfim. Como é que a gente faz para ter criatividade? Nós dois, eu e o Lucas, somos muito exigentes um com o outro. Tá? Como casal, Isso, como amigos. isso é positivo ou não? Porque tu No aumentando nosso o nível caso do... é. No nosso Pois caso é. então, Né? às, Assim, às nós. vezes pode virar na cobrança, né? E se tu cobra demais o colaborador, o colega, ele pode ter um bloqueio, né? Ele pode se É. sentir... Mas assim, aí é que tá. Uma vez eu ouvi de um aluno, eu achei bem interessante, assim, que ele me falou, Dani, tu é exigente, mas não é intransigente. Né? Então, assim, acho que esse é o Ah, ponto, né? Então, eu sou muito exigente, mas eu não sou intransigente. Então, assim, como é que a gente faz? Nós dois temos reuniões a empresas. Digamos assim, na rotina somos nós dois, em contato constante com os parceiros. Mas a gente tem duas reuniões. A gente tem reunião segunda de manhã, em que a gente revisa toda a pauta para dizer como é que tá, como é que não tá, o que que tá fazendo e o que que a gente pode fazer de melhor para o cliente. Então a gente tem sempre uma pergunta. Isso vai fazer diferença para o cliente? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que ter sempre, né? Outra coisa que nós implementamos há pouco tempo e que eu fiz agora, lancei antes de entrar aqui na live, nós temos o que a gente chama para os clientes o Lola Clube. O Lola Clube é um grupo em que a gente compartilha notícias sobre novidades e como é que a gente pode aplicar nas marcas. Então, a gente tem essa constância, né, eu e o Lucas, de estar atualizado para gerar conteúdo relevante. Como é que a gente faz? O Lucas é o rei dos podcasts, então ele está sempre escutando. O Lucas corre todas as manhãs, então ele escuta. Eu sou a do livro, do cheiro. Eu gosto do livro. Mas eu assino várias news, tá? Então, assim, eu assino news de lugares diferentes, assim. Então, eu assino news da área de design, da área de arquitetura, da área de negócios. Então, como é que a gente faz? É isso. E aí a gente sempre, tá? O que que vai ser de pauta nessa semana para o Lola Clube? Esse é um exemplo. Então, news, podcast. Como é que a gente faz? A gente olha para o cliente e a gente tem algumas metodologias, alguns sistemas, a gente tem como é que esse cliente pode fazer diferente. Então, faz parte do nosso negócio pensar e exercitar. Anotações. Eu tenho vários cadernos. Então, eu anoto tudo para aquele cliente. Então, eu vou te dizer assim, eu tenho as minhas pautas. Ai, tem gente com as planners lindo, né? Eu não, mas eu tenho assim na pauta lá. Ideia para cliente, sabe? Então, tudo colorido e tal. Ideia para o cliente tal. Sugeriu, o que a gente pode fazer? Então, a gente tem como combinado que a gente tem que fazer cursos. Então, a nossa empresa, para a empresa, a gente tem. Não, essa é uma verba para curso. Então, eu faço os meus cursos, ele faz os cursos que ele julga que sejam mais interessantes para a área. Nós temos, isso é outro ponto, nós temos as atribuições por área. Então, o que é minha responsabilidade, o que é a responsabilidade dele? Então, por exemplo, inovações no playbook da marca é minha responsabilidade. Então, eu tenho que apresentar sempre inovações. Eu tenho que discutir sobre inovações. Eu tenho que levar para reunião, a gente tem uma reunião quinzenal, eu, ele e por vezes algum outro parceiro, de como é que a gente pode fazer melhor isso, tal coisa,
né? Então a gente já está tipo na 7ª versão do nosso material, aprimorando, né? Perguntando aos clientes. Isso é uma coisa bem Ai, importante ótimo. também. Sim. Ouvir é A gente, importante, né? a gente Porque uma pergunta coisa aos clientes. é tu fazer essa análise, ter essa percepção e, e aí daqui a pouco tu faz vários planejamentos e sugestões, propõe para o cliente e tu não ouviu o cliente, né? Pulou É, uma etapa importantíssima ali que pode ser que assim, ó, não, mas não me identifiquei, ou realmente, não é isso que eu ainda que eu pensava, é fundamental, eu acho. isso é uma coisa que a gente, assim, a gente tem alguns clientes que são clientes do tipo, o perfil ideal do cliente que a gente, eu gostaria de ter mais clientes como esse, tá? Então, acho que isso é um ponto importante, né? Que tipo de cliente tu quer ter? Então, são esses clientes que eu gostaria, eles têm os seus problemas, esse problema de alinhamento, ok, mas que estrutura ele tem, como é que ele tá? E aí a gente pergunta para esses clientes também. Olha, o que que tu gostaria de ter mais, né? Isso aqui faz sentido para ti? Como é que a gente pode entregar melhor? Então, esses clientes também nos dão subsídios para definir o que a gente acha importante, né? Que relevância tem. Então, perguntar para o perfil ideal do cliente. Isso alimenta a criatividade. Eu achei sensacional quando tu falou que assina newsletter de várias áreas, porque às vezes a gente tem aquela impressão de que quanto mais a gente nichar, mais a gente focar numa área específica, melhor a gente entrega, né? Mas se tu se cercar de argumentos, de informações, de áreas correlatas e a partir de então vai alimentando o teu intelecto com esses dados, vai entregar também um conteúdo, uma proposta, uma solução muito mais criativa, inovadora, ou então com uma solução muito mais completa para o teu cliente, né? E, Sabe? e aí, outra observação que eu percebi na tua fala, Dani, é que a criatividade, ela não tem dono, né? Não é só de artista, não é só de pessoal ali do design, da arquitetura, né? Ela está em qualquer área, nas Uhum. exatas, na ciência, e a questão é justamente como tu vai estar exposto ao teu processo, né? Vai motivar É, a tua própria criatividade. É isso, assim, né? É onde tu consegue ver essas coisas, né? É um detalhe, é um ponto importante, eu acho que, assim, a coisa fundamental para a criatividade é o olhar, sabe? É o exercício do olhar, né? Eu lembro que a gente saiu lá e fotografou, né? Quando eu fiz o teu curso, assim, é isso, é Sim. o exercício do olhar, né? Então, como é que eu posso olhar diferente para isso? Isso pode se tornar um brinde? Pode se tornar um brinde, né? É um copo, enfim, coisas assim que a gente às vezes não percebe o detalhe. Então, é nesse somar de pontos de contato das marcas, né? Nesse somar, não existe para mim, a Dani é criativa, o Lucas não é, muito pelo contrário, sabe? Assim, ele muitas vezes me diz, nossa, olha aqui, isso aqui, vamos fazer isso aqui com o cliente. Eu falei, "Não, claro que vamos, né? Então, é um exercício de olhar para ver o detalhe, para ver. E eu acho que isso sim é uma coisa que a gente treina também bastante, sabe? Ah, Treina o olhar excelente. diferente. Treina o olhar para outra coisa, assim, sabe? Força, conversa, né? Ainda que tu não consiga fazer. Mas é importante, né? O que tu enxergou? Às vezes as pessoas ficam pensando, uma flor bonita na rua. É realmente isso, é o exercitar. Eu tinha um colega, o Bebeto Bart, que lá em Santa Maria, na faculdade, ele era um professor, ele me dizia assim, é o olhar do infraordinário. Então ele dizia assim, vocês têm que fotografar a fachada lá de cima do prédio, você tem que... E esse é um exercício da gente fazer, sabe? Que diferença faz isso, né? Eu posso
Se eu olhar, olha aqui a contracapa disso aqui, olha que interessante, essa música, viu um detalhe, né? É claro, por conta da minha filha, eu tô muito no universo infantil, né? Então, por vezes tem coisa que eu falo, não acredito que já tem isso para criança, sabe? Assim, é umas coisas assim fantásticas, né? Que é uma nova percepção, né? Claro, eu tive uma infância muito rica de estímulo, então eu sei disso, né? Mas não é isso, né? A infância dos meus 46, 10 anos, mais 36 Sim, que eu tive que estimular, então não é isso, né? Não é só isso. Mas é importante, gente, assim, é o olhar. E aí é treino do olhar. Então, como é que a gente faz, né? Eu me lembro que o meu pai, ele é ilustrador, ele me colocou, uma vez eu queria desenhar, ele me colocou, agora tu senta aqui ficava maçã. Aí eu tinha que desenhar maçã. Agora tu senta um pouquinho pro lado, agora tu desenha maçã. Ou seja, eu tinha que olhar todos os ângulos. Eu falei, não quero mais desenhar. que Isso é bacana! pra ti, sabe? Eu falei, não quero mais. Eu achei que eu podia ser, não quero mais. Desenho, mas assim, não queria mais tecnicamente, né? Mas é isso, sabe? Eu tô olhando pra cá. Tá, mas e se eu olhar um pouquinho mais pra cá, né? Então é o exercício aquele, né, de testar, assim, se eu olhar. E essa brincadeira faz o potencial criativo se desenvolver. Então, é uma coisa muito simples, né? Mas são exercícios, às vezes, de fazer uma foto diferente, né? Um detalhe, não precisa postar, não é para isso, é para exercitar o olhar. Acho que esse é um ponto importante, assim, e que a gente prima aqui na Lola, é isso, é um olhar diferente. Como é que eu posso interpretar isso? Como é que eu posso dar esse toque para esse cliente? Vamos conversar, e a gente conversa muito também. Acho que esse é um ponto. Falar. Falar, olha, Falar. É. falar, né? Conversar com as pessoas e tentar ouvir alguma coisa legal. Chegar numa Porque conclusão. agora na pandemia, são mais de um ano, né? Mais de 15 meses, a gente já está quase aí 18 meses praticamente num processo onde a gente está vivendo mais separado, mais isoladamente, né? E isso também interfere na nossa produtividade, no nosso processo criativo, porque aí a gente reduz aquilo que fomenta muitas ideias, são as trocas, né? A conversa com outras pessoas de outras áreas, pessoas desconhecidas ou especialistas de outros nichos, e que antigamente a gente tinha mais acesso porque a gente podia se encontrar, a gente podia ter um curso presencial, podia fazer exercícios práticos, físicos, né, que o online precisou fazer adaptações para poder entregar algo para essas pessoas que buscam aí esses conhecimentos, né? E isso acabou também trazendo ou outras possibilidades, ou então, para alguns, dificultando a sua criatividade. Então, Dani, eu queria, assim, nós já estamos quase em uma hora de live, Incrível. eu queria que Sim. tivesse, assim, um top list, assim, ó, top 5. Não sei se Uhum. 5 é muito, 5 dicas que Não, qualquer pessoa de não é qualquer muito. área podem colocar em prática para dar uma agitada aí nesse cenário criativo. Assim. Primeiro, a primeira é contrária à agitação, é descansar, sabe? A primeira, eu não abro mão disso. Eu acho que esse é um contrato comigo mesmo, né? A gente precisa descansar. O cérebro exausto, ele não faz boas conexões. Então, Uhum. é ter um tempinho para descansar. Como é que tu vai descansar? Não sei. Se tu vai descansar lendo, escutando música, dormindo, mas descansa. O cérebro Uhum. precisa relaxar. Então, não é full time, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é trocar as coisas de lugar em casa. Então, assim, aqui em casa, né, quando a gente se mudou para casa, ela já tinha muita coisa pronta. E eu lembro que a minha mãe falou assim: Nossa, mas como é que vocês vão fazer? Vocês vivem trocando as coisas. Eu falei: Não, calma, nós vamos dar um jeito. Então, assim, né?
Mas é isso, assim, trocar as coisas de lugar. Então, por quê? Porque o cérebro se acomoda, né, com aquilo. Então, troca a mesa de lugar. Troca o quadro. Troca. Não precisa comprar novo, mas troca as coisas da tua rotina. Então, esse é um outro ponto, troca as coisas de lugar. Sobre as conversas, cada um tem as suas dificuldades. Às vezes tem dificuldade de falar no vídeo, não sei o quê, né? Mas as trocas podem continuar. O que a gente precisa saber é como fazer. Então, talvez as pessoas tenham se tornado mais próximas de outras por conta das trocas por mensagens, né? Então, acho que esse é um ponto importante, assim, as trocas devem continuar. Então, as experimentações também, né? Mesmo que seja por delivery. Na hora de pedir, pede um novo sabor. Pede um pedacinho de um novo sabor, né? Acho que isso é bem importante, né? É a gente experimentar, porque daí a gente está disponível ali naquele espaço para uma coisa nova. Eu gosto de alongamento. Então, eu comprei um tapetinho para me alongar. O meu tá parecendo ali, exatamente. Alongamento é uma coisa boa para mim. Para o Lucas, correr é bom, né? Então, ele corre de madrugada, não tem quase ninguém na rua, eu tô dormindo de madrugada, né? Mas eu me alongo. Então, isso para mim, né? Quando eu consigo, quando eu vejo que eu tô bloqueando, eu paro e me alongo. Não faço todos os dias, né? Mas tá difícil, então eu vou lá, me alongo, né? Energiza, ok. A Priscila Pila tá comentando aqui, dizendo que é movimento de energia. Isso é muito importante, né? É isso aí, é mudar as coisas, né? E acho que também é olhar para as coisas, o que elas podem fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que o Lucas fez. O Lucas é o das plantas aqui em casa. Eu gosto das plantas, mas eu não gosto de organizar. E aí uma taça quebrou. A gente tem um pau d'água aqui em casa, tá? Que ele sobreviveu ao corte e ele renasceu num outro lugar. E aí ele pegou uma taça que quebrou, botou uma rolha, botou o pau d'água aqui e botou num porta-cuia. Então nós temos um arranjo aqui. Mas é isso, entende? É olhar, é uma taça que quebrou. Pronto. Não. Mas aí tem uma rolha, tem não sei o que dá para fazer, sabe? Então, esse é um exercício da criatividade, né? Isso não funciona mais para isso, como que a gente pode fazer? Então, se alongar, se cuidar, descansar, né? Exercício e cuidar, olhar para mudar as coisas de lugar em casa. Então, isso é muito importante nesse tempo, dar umas mudanças. Quando for pedir uma teleentrega, delivery, pede um sabor novo. Experimenta, né? Estimula os teus sentidos. E se as coisas se estragaram na tua casa, encontra uma nova função para elas. São aqueles pequenos projetos, sabe? Isso também é um pequeno projeto. Então, tenha pequenos projetos em que você consegue colocar isso em prática. Porque o reflexo é o reconhecer o processo criativo, ver qual é a tua maior dificuldade e como é que tu pode fazer. Então, são N dicas, mas enfim, né? Teria mais outras tantas, mas é possível. E se permitir cortar o cabelo, colocar tranças, né? Meu cabelo eu deixei crescer, né? Como é que está mudando nesse momento, né? O que fazer um movimento de mudança, porque isso te proporciona um novo olhar em relação às coisas. Tá? Então, e se achar novas leituras, ótimo. Se não, faz que nem eu, vai reler. Por que tu não terminou esse livro? Ah, verdade. Aí se conecta com outras coisas. Mas é importante. Ai, adorei essas dicas. Eu acho super funcional essas dicas e elas estão aqui super acessíveis a nós. Dá para colocar em prática imediatamente e realmente faz diferença. E tem que se fazer tudo isso com uma consciência plena do seu benefício dessas etapas. Por exemplo, descansar. Não é para descansar com culpa, porque com culpa a gente não descansa. Lógico que não. Faz parte do teu desenvolvimento
também ter um momento de descanso e de cuidado pessoal para si. Isso é muito importante. Essas dicas todas que tu comentou, por mais simples que elas pareçam, elas são muito importantes e elas têm que realmente ser vividas para ter, em toda a sua intensidade, para ter essa funcionalidade que é estimular nossa criatividade. Eu Ótimo, é isso. gostei muito. Eu adoro, né? Eu adoro. E assim, e consumir arte, né? Arte nas suas mais diversas formas de expressão. E se você não entender uma coisa, não tem nenhum problema. A arte não foi feita para isso, para ter entendimento literal, né? É aquilo, gente. Bateu, curti, não curti, deu, tudo bem, sabe? Então, música, às vezes, é legal, às vezes tu não gosta. Enfim, a gente precisa da arte para poder desenvolver. Então, busque por isso, né? Eu visito museu virtual. Dá para visitar museu virtual. Não tem nenhum problema. É verdade. Isso aí. Eu acho fantástico. Se foram mais de 5 dicas, excelentes, né? Tá bom. Tá bom, mas enfim. Estou muito Dani, feliz. Muito obrigada. eu agradeço também muito a tua disponibilidade. Queria que tu deixasse aí os contatos da Lola e as redes sociais também. E quem tiver, que não for aí do teu núcleo de relacionamento, entrar em contato, como faz, né? Pode deixar aí teu recadinho. O que tiver de novidades, esse é o momento para contar aí para a galera. Na realidade, assim, então, nós temos, né, eu estou bastante focada na Lola agora. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Assim, poder entender, assim, nas entranhas, né, de uma organização, das coisas assim, é fantástico. Então, assim, não precisa ser uma empresa, nossa, eu vou trabalhar com McDonald's. Não, eu trabalho com o setor, né, B2B, assim. Então, às vezes vai vender peça de computador para outra. É isso, né? A marca não é aquela que tem que estar no Instagram fazendo dancinha sempre, não é isso, né? Então, enfim, a Lola é uma empresa que é focada nisso. Nós não somos uma agência de propaganda, nós não somos um estúdio de design, nós somos uma empresa focada em estratégias para a tua organização, tá? Então, o Instagram é @tudo.lola, tá? E por uma questão de registro, né? Então, Lola é o nome da nossa empresa. Então, tudo.lola é o Instagram. O meu perfil é Daniela Pedroso Oficial. Apesar de eu não ter o selinho azul oficial, mas foi o que eu consegui registrar para mim. E o pessoal me segue ali. Então, lá no meu perfil, vocês vão encontrar dicas de criatividade e tudo mais. E coisas sobre a minha vida, minha família. No Lola, não. No Lola, vocês já vão encontrar dicas de lugares para ver, coisas para visitar, estratégias, né? Um olhar mais para a marca, para as organizações e dicas que a gente pode trazer. E também a gente tem uma editoria chamada Dani Explica e Lucas Explica. Então tem vídeos lá sobre... bem legal, assim, sobre coisas que a gente faz. Então a gente tenta mostrar de uma maneira bem prática, né? Esses vídeos, eles ajudam bastante. Enfim, mas é isso. Sobre criatividade, eu tô sempre pronta para falar, né? Vou falar eternamente. Eu adoro e ler e contribuir para a evolução dessa área, tá certo? Então aí, enfim, adoro. Acho que eu já fiz o curso com a Elaine, recomendo muito também, né? Foi importante para mim. Eu recupero os materiais, eu olho sobre a jornada do herói, eu faço tudo ali. Enfim, né? É importante ter tudo isso. Certo? Mas muito obrigada pela oportunidade, tá? E a gente tá junto nessa, né? Vamos fazer as coisas evoluírem. Sempre, sempre. Então, sempre. Tá, joia. Muito obrigada. Um abração aí para ti e para o Lucas. Tá bom. E até uma próxima oportunidade. Então, tá bem. Beijos. Beijo. Até. Tchau, até. Tchau, até. Tchau.